Fala pessoal, bora entender o quanto que é uma boa rentabilidade para sua carteira de investimentos? Vem comigo! E aí pessoal, Hélio Barros aqui da Dr. Invest e hoje a gente vai entender o que é essa boa rentabilidade que as pessoas vêm buscando. Primeiro que é uma pergunta muito frequente e as pessoas ficam um pouco confusas para entender quanto que é ter uma boa rentabilidade na carteira. Eu tenho uma resposta rápida para isso. A resposta rápida que eu sempre dou é 12% ao ano. Mas eu confesso, eu tirei esse número meio que da minha cabeça, mas eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho como referência 12% bruto, ou 8% acima da inflação, porque esse é um número factível das pessoas conseguirem, em média, ao longo da sua jornada como investidor. Como eu sei isso? Bom, eu sei que as taxas Selic, que é a taxa mais baixa que a gente tem, ela vem caindo muito, hoje está por volta dos 2%, mas é o mínimo que você pode ter de rentabilidade. Já quanto que é o máximo de rentabilidade? Bom, o máximo, em teoria, é infinito, tá? A gente tem a Betina aí para provar que pode ser quanto você quiser dizer que foi. Mas na prática, quem realmente teve uma boa rentabilidade ao longo de muitos anos investindo foi o Warren Buffett, tá? E ele tem uma média mais ou menos de uns 20% ao ano de rentabilidade. Isso dá alguns parâmetros pra gente, de mínimo de 2% a máximo de 20% de rentabilidade. Mas vamos ser sinceros, a gente não vai conseguir ter a mesma rentabilidade do Warren Buffett. Mas quanto dessa rentabilidade a gente pode alcançar? Aí eu vou usar uma outra teoria muito importante que me guia ao longo dos investimentos. É a regra de Pareto. A regra de Pareto diz que com 20% dos esforços certos, a gente consegue 80% dos resultados. E é isso que eu identifico na hora de construir os meus investimentos. Quais são as 20% de ações que eu preciso fazer dentro dos meus investimentos para conseguir 80%. Isso é fácil de descobrir no Warren Buffett também. É basicamente a alocação de ativos, o aporte frequente e a disciplina de fazer isso no longo prazo. Veja que sim, ele é um gênio por ter conseguido tanto resultado, mas a genialidade dele é responsável pelos últimos 20, 30% de resultados. O que eu quero atingir é uma média dele ali, uns 80%, talvez 60% do resultado dele. E se você fizer a conta, 60% do resultado, para a gente ter uma margem do resultado de 20%, dá por volta de 12%. Ou seja, é sim possível você fazendo os 20% de esforço conseguir pelo menos esses 60% de resultado que o Warren Buffett tem, ou seja, 12% ao ano. Ok, entendemos que essa é uma meta factível de você atingir, 12% ao ano. Mas vamos fazer aqui algumas considerações sobre rentabilidade. Afinal de contas, essa métrica de 12% não significa que você vai ter esse mesmo valor todo ano, 1% ao mês. Você vai ter uma variação de resultados no caminho. Primeiro ponto importante aqui é a gente não tem controle sobre a rentabilidade de um determinado produto no futuro. Então, a gente não tem que se preocupar exatamente com a rentabilidade. A gente tem um alvo, a gente tem um objetivo a atingir, mas a gente tem que se preocupar com coisas que a gente é capaz de controlar nesse processo. E que coisas são essas que influenciam a rentabilidade e estão no nosso controle? Bom, a alocação de ativos, que é como você distribui os ativos dentro da sua carteira, está sob seu controle. O preço médio que você faz, rebalanceamento, é uma coisa que a gente precisa fazer, você tem controle sobre isso e influencia diretamente na rentabilidade, e fazer aportes frequentes também resulta em muito mais resultado. E desses pontos que eu mencionei, eu quero deixar bem claro aqui que 90% do resultado de uma carteira de investimentos é devido à alocação dos ativos lá dentro, ou seja, ativos de fundos imobiliários, câmbio, renda fixa e renda variável, se eu tenho todas essas categorias, e quanto que eu tenho de cada categoria é o que vai determinar o quanto que eu vou ter de retorno no futuro. Então, quando você pergunta quanto é uma boa rentabilidade da carteira, essa resposta, para ser exata, vai depender de alguns fatores. Primeiro, a média de cada um dos índices que compõem a sua carteira performou naquele ano e quanto que você tem de cada uma daquelas categorias. Por exemplo, uma mesma rentabilidade de 12% em um determinado ano em que a bolsa bombou e a renda variável foi muito alta, pode não ser um bom resultado, assim como
esses mesmos 12% num ano em que a bolsa foi muito mal, ela pode ter sido um excelente resultado. Vai depender muito de como que os índices que te dão uma referência de resultados performaram naquele ano. Para ficar mais claro, eu quero deixar aqui uma lista dos índices de referência que eu uso. As minhas carteiras sempre são compostas por fundos imobiliários, o qual o índice é o IFIX, bolsa, o qual o índice é o IBOV ou o BOVA11, Selic, o qual o índice é a taxa Selic do Tesouro, e PTAX, que é o índice da variação do dólar em relação ao real. Todos esses ativos compõem a minha carteira. Por exemplo, em 2019, carteiras bem diversificadas tiveram rentabilidades da ordem de 20% em média. Esse foi um bom resultado para 2019. Para 2020, em meio a uma crise, uma pandemia, dificilmente as carteiras vão ter uma rentabilidade que chegue nos 12%. Mas veja, a gente não quer um número fixo, a gente quer que em média a carteira tenha um bom resultado, e para isso você precisa saber como que em média todos os índices dentro da carteira trabalharam. É importante você notar que não existe uma composição mágica de carteira que sempre vai dar um excelente resultado. Isso vai variar de ano para ano e você só sabe qual é a composição ótima de carteira entre todos esses produtos depois que já passou, ou seja, quando essa informação já não é tão útil mais. Como gestor da sua carteira, você sempre vai equilibrar o risco que você está tendo nela com o retorno que você deseja. Em anos em que você tem a renda fixa pagando bastante, o suficiente para te dar os 12% que você busca no longo prazo, é super ok você concentrar mais a sua carteira, por exemplo, em renda fixa para conseguir o resultado. Em anos em que a renda fixa não entrega tanto resultado, você obrigatoriamente precisa ir para a renda variável e achar um equilíbrio em que você encontre o seu resultado que você precisa e tenha a menor quantidade de risco possível. Todas as categorias é importante que estejam presentes na sua carteira. Nunca você vai ter uma performance melhor da carteira zerando alguma das categorias. Elas sempre funcionam melhor juntas do que separadas. Espero que tenha ficado mais claro como você vai descobrir se a sua carteira vem tendo uma boa rentabilidade ou não e o que você vai precisar fazer para melhorar isso na sua carteira. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar se você achou que esse conteúdo foi útil para você. E muito obrigado pela atenção e até mais!